Você já se perguntou por que tanta gente vazia tem milhões de seguidores? Por que o Felipe Neto tem 47 milhões de seguidores e o Alexandre Garcia 3 milhões? Isso não é um erro do sistema. Nesse vídeo vamos descer em espiral, vamos abrir várias portas até chegar ao entendimento. E no final eu vou te fazer duas perguntas e você vai saber me responder. A primeira porta, a cópia do real. Você sabe o que é simulacro? Parece complicado, mas simulacro é só um nome bonito para cópia, uma cópia da realidade. Foi Baudrillard que disse que o simulacro é uma cópia que perdeu o vínculo com a realidade. Eu vou explicar. Pense no Che Guevara. Ele foi um guerrilheiro envolvido em mortes e revoluções. Alguém tirou aquela foto icônica dele. Foi a primeira cópia. Essa imagem se espalhou pelo mundo como um símbolo da luta armada. Foi a segunda cópia. Depois ela virou estampa em camisa de protestos durante os anos 70. A terceira cópia. E hoje você vê jovens usando essa camisa enquanto defendem a paz mundial. Um homem de guerra virou um símbolo de paz. A imagem não tem mais nada a ver com a realidade. Isso é o simulacro. E a maior parte das pessoas vive exatamente assim. Elas vivem a cópia da cópia. Elas copiam comportamentos, repetem falas, imitam opiniões, sem saber o que significa. Já não sabem a diferença entre realidade e fantasia. Guarda isso. A segunda porta, o mundo das aparências. Vamos falar de Guy Debord, que escreveu Sociedade do Espetáculo. E apesar dele ter uma leitura marxista, ele observou um ponto real. A modernidade abandonou o espiritual e adotou uma visão de mundo materialista. Se tudo é matéria, o que importa é o que se pode consumir. A gente tem então o que Debord chamou de mundo invertido. Um verdadeiro espetáculo onde ter é mais importante do que ser. Parecer ter chega a ser mais importante do que ter, porque a aparência vale mais do que a vida real. Veja, você não deseja ter o carro de um influencer pelo carro em si, mas pelo status que ele representa. Você já não vive mais a experiência, você bate a foto e posta para que os outros vejam. Você deixa de viver o momento para ter uma imagem porque as aparências passaram a valer mais do que a realidade. O que importa agora é parecer feliz, parecer rico, parecer interessante. Antes o valor vinha do que você era. Hoje o valor vem do que você tem, ou do que você parece ter. A terceira porta, o efeito manada. E o que as pessoas fazem? Elas imitam as outras, é automático, porque no fundo a maioria delas não sabe quem é. Eu explico. Foi René Girard que observou que o desejo humano ele não nasce espontaneamente, mas ele é aprendido. A gente deseja o que os outros desejam. É a teoria do mimetismo. Um desejo de imitar. Existe um viés de comportamento conhecido como viés de conformidade ou efeito manada. É a tendência das pessoas a adotar comportamentos ou fazer escolhas porque todo mundo está fazendo o mesmo. Se todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer. Se todo mundo compra, é porque é bom. Resumindo até agora, as pessoas não sabem mais distinguir entre o real e a ilusão. Elas preferem parecer do que ser, e elas são dadas a copiar e não a refletir. A gente está quase acabando as portas. Continua comigo. A quarta porta, os homens massa. O filósofo Heidegger falava do Dasein, que significa estar no mundo. É você tendo a consciência que você existe, se questionando, buscando o seu próprio caminho, você vivendo e agindo no mundo. Mas ele diz que a maioria das pessoas vive como Das Man. O que é isso, Pedro? Sabe quando alguém diz para você, falaram que foi você, e você pergunta, quem falou? E a resposta é, eu ouvi falar por aí? É isso. O Dasman é quase que um ser que não é ninguém e ao mesmo tempo é o todo mundo. A maioria das pessoas se dissolve nesse todo mundo. Elas vivem num piloto automático. É como se a pessoa abrisse mão de pensar por si mesma. A pessoa não se preocupa nem em entender por que ela existe. Ela não sabe quem ela é, o que ela é, nem por que ela faz o que faz. Como é que se vive assim? Do jeito que todo mundo vive. Ortega y Gasset chamou isso de homem-massa, que eu abordei nesse vídeo que está aparecendo. O homem-massa existe, mas não vive.
A psicologia fala sobre crise de identidade, que é comum nos adolescentes, mas que segue na vida da maioria dos adultos. Eles só disfarçam porque eles copiam papéis sociais. Lembra da terceira porta? Os homens copiam tudo. Ele não decide, ele copia. Essa foi a quarta porta. A quinta porta, a dopamina. Agora entramos na parte bioquímica. Existe uma coisa chamada reforço dopaminérgico. É quando o cérebro aprende a repetir comportamentos que geram prazer antecipado. Perceba, a vida real é difícil, ela tem estresse, ela tem ansiedade, frustração. Para fugir disso, você procura assistir o espetáculo, o mundo das aparências, onde parecer vale mais do que ser, porque isso te traz alívio. Antigamente era comum buscar esse refúgio na contemplação, e eu falei disso nesse vídeo aqui. Contemplar a natureza, a arte, o belo, ou simplesmente refletir em silêncio. Mas hoje o refúgio não é mais a contemplação, e sim o estímulo imediato da dopamina. Isso acontece porque o seu cérebro entende aquilo que vê como se você estivesse vivendo, ou então tendo o potencial de viver. Ele não percebe que o que você vê está numa tela de celular. Ele acredita que está ao seu alcance, por isso que ele libera dopamina, que te dá uma sensação de prazer pela antecipação do prazer em si. O problema é que isso gera uma desregulação do sistema de recompensa, porque você ensina ao seu cérebro que você está conseguindo uma coisa, quando na verdade você não está. Isso traz para você uma dificuldade de ação, porque a vida comum passa a ser sem graça. Você passa a procrastinar. Você passa a perder o interesse pela sua própria vida. E isso acaba virando uma idolatria bioquímica, onde o sentido de viver é trocado pelo estímulo para viver. Já está ficando claro? Agora só falta mais uma porta. A sexta porta, o fim da espiral. E quando você abre essa porta, surgem os influencers. Gente que talvez não seja nada, mas parecem ser tudo. Eles viram modelos de sucesso, de estilo de vida, de corpo ideal, de opinião certa, mas são personagens, são simulacros. Debord fala do mentiroso que mente a si próprio. A aparência é mais importante que o ser, lembra? E aí começa o efeito dominó. A pessoa não tem uma identidade própria porque ela não é um Dasein, mas um Dasman, um homem massa que vive num mundo onde a aparência vale mais do que tudo. Onde o paraíso passa a ser a vida de um influencer. Você vê alguém postando um estilo de vida, deseja aquilo, começa a imitar sem perceber. Tenta alcançar aquela imagem, mas nunca consegue, porque aquela imagem já é uma mentira, um simulacro. O resultado? Você se sente frustrado, angustiado, a vida real parece sem graça perto daquilo que você vê na tela, e o cérebro começa a buscar alívio. E é o que ele encontra? Dopamina. O feed, a imagem de sucesso. É como se o seu cérebro tivesse viciado num ciclo. Isso desregula tudo. Você não consegue viver a sua vida e consome mais dopamina. Platão dizia que a maioria das pessoas vive acorrentada numa caverna, olhando sombras na parede, o simulacro. A Bíblia diz que muitos têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem, porque é mais fácil não pensar. Entendeu agora por que o Felipe Neto tem 47 milhões de inscritos e o Alexandre Garcia 3 milhões? Por que o John Vlog tem quase 7 milhões e o Guilherme Freire não chegou a 400 mil? Agora, minha primeira pergunta é como é que a gente vai construir um país? Com o Guilherme Freire e o Alexandre Garcia ou com o Felipe Neto e o John Vlog? Agora pensa comigo, se o homem moderno deixou de adorar a Deus e passou a adorar uma imagem falsa de um simulacro, onde a dopamina é o elemento principal desse culto e o celular um templo, a segunda pergunta que fica é: se o culto não é mais para Deus, que controla o mundo real, quem está por trás da tela controlando o simulacro? Gente, o mundo tá cheio de Dasman, tá cheio de homens massa e muito pouco Dasein. É por isso que eu preciso que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você comente, porque essa é a única linguagem que o algoritmo entende. Ele não vai olhar para o meu conteúdo e pensar: eu acho importante que outras pessoas escutam o que ele disse, eu vou distribuir o vídeo. Não, ele não vai fazer isso. É por isso que eu preciso da participação de vocês, e o meu objetivo é chegar a 2 mil inscritos até o final do ano. Ah, Pedro, isso não vai acontecer nunca, você é uma piada. Não. Eu sou um mecânico que gosta de ler livros. Eu sou um Dasein. E por hoje é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.